Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é a entrega do reino ao Pai. Hoje eu vou falar de um tema que vai iluminar a mente de muita gente que frequenta as igrejas do sistema religioso e vai mostrar para eles toda a verdade sobre o reino de Deus. Há uma controvérsia sendo alimentada pelo sistema religioso que cada dia que passa vai contaminando as pessoas no mundo inteiro sobre esse tema, que é sobre o reino de Deus. O sistema religioso ensina em suas denominações que o homem deve esperar o Salvador e o reino de Deus vir num futuro próximo. Mas isso é uma grande contradição ao que Paulo prega. Sendo assim, o sistema religioso está anulando a cruz e tudo o que Cristo fez até os anos 70 DC. Vamos tirar isso a limpo, lendo a verdade que está escrita na Bíblia. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque toda terça e sexta-feira estarei trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. Continuando, em Mateus 19, versículo 27 diz: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Versículo 28. Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo, a vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 29. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vamos continuar para entender melhor a leitura lendo Romanos 6,19, que diz: Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Continuando, em 1 Coríntios 15, 20, que diz: Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22. Pois como em Adão todos dormem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Daí fica uma pergunta: seriam todos vivificados? Todos os judeus? Claro que não. Seriam vivificados os que creram nele, os que creram em Cristo Jesus. Vamos ler o versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Veja bem, meu amigo, isso quer dizer que antes de Cristo entregar o reino ao Pai, aí viria a regeneração. Veja então que a partir dos anos 70 DC, do primeiro século, todos os filhos de Deus já estão regenerados. Todos os que nasceram a partir dos anos 70. Porque a partir desse ano, o reino de Deus não precisa mais de um Salvador para trazer ao homem um corpo de glória, para trazer a transformação. Entenda que a partir dos anos 70 DC veio o reino de Deus
aos homens um mundo regenerado. Saiba que Cristo, em seu reino, ele era o Salvador. Ele salvou a Israel na cruz e continuou sendo o Salvador de todos os eleitos depois da cruz, para trazer a redenção do corpo nos últimos dias. A salvação eterna que iria se manifestar nos anos 70 DC, como de fato aconteceu. Portanto, meu amigo, nós já estamos no mundo regenerado, que é o reino de Deus, ou seja, o reino eterno. Então saiba que esperar Jesus como Salvador é contraditório à verdade que a graça nos apresenta e que está escrita na Bíblia. Até os anos 70 DC, os filhos de Deus, tanto mortos quanto vivos, estavam aguardando esta regeneração. E isso se cumpriu. Todos foram regenerados na vinda de Cristo nos anos 70 DC. Agora temos que entender que Cristo cumpriu a sua obra nos anos 70 e entregou o reino eterno ao Pai. E os eleitos receberam este reino, que é o reino eterno em que vivemos hoje. Saiba que João já falava desse reino, mesmo antes dos anos 70. Veja o que diz em 1 João 1, versículo 2. Diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. João já esperava um corpo glorificado, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Saiba que o apóstolo Paulo também falou sobre isso. Veja o que ele diz, Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja, quando isso foi escrito, o mundo não havia sido ainda regenerado, pois Cristo não havia ainda se manifestado. Isso só viria a acontecer nos anos 70 DC. Agora, hoje, no presente, não aguardamos mais a vinda de Cristo, pois ele já veio. O seu reinado durou até quando a redenção se completou nos filhos de Deus. Veja o que diz em Efésios 1, versículo 13. Diz o seguinte: No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Saiba que os eleitos, que foram predestinados antes da fundação do mundo, não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi para resgatar os judeus da lei de Moisés, para que eles viessem a herdar a promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Creio que você entenderá melhor. Vamos ler um pouco mais para entender melhor, voltando em 1 Coríntios 15, 24, que diz: Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo poder. Então veja, meu amigo, concluímos que o reino de Deus foi entregue ao Pai e que Cristo Jesus cumpriu a sua obra nos anos 70 DC, entregando este reino regenerado a Deus. E hoje vivemos num mundo regenerado, que é o reino de Deus. Creio que você entendeu. E para finalizar, fique com Deus e até o próximo vídeo.